Quem se planeja para ter um filho sempre leva em consideração o impacto financeiro que a criança vai trazer para o orçamento familiar. Mas é difícil calcular, né, quanto isso vai custar de fato. Então, neste episódio, nós vamos trazer algumas dicas, orientações básicas e itens que você não pode se esquecer na hora de fazer esse cálculo. Aproveite e já se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo aí na sua plataforma de áudio preferida e vem com a gente para mais esse bate-papo do Pode Falar Mãe. Entrevisto hoje o assessor financeiro Marcos Griebler, que vai ajudar a gente nessa tarefa nada simples, né? Que é calcular quanto custa um filho. Obrigada pela presença, viu, Marcos? Eu que agradeço, Lara. É uma satisfação imensa estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Pois é, Marcos, por onde a gente começa essa conta, né? A gente começa já a pensar em um gasto com gravidez. Como que a gente começa esse planejamento financeiro quando a gente define aí, decide ter um filho? Na verdade, as famílias elas acabam esquecendo que tem toda a parte do pré-natal, né? A gente acaba pensando, na verdade, somente a partir do nascimento, mas tem muita coisa envolvida, desde montar o quartinho dos sonhos para o filho, de escolher tudo da cor preferida, de uma forma mais muito amorosa e com muito calor humano envolvido também, porque é um ser humano que tá vindo fazer parte da família. E vai também, além disso, né, para o pré-natal da mamãe, a questão de farmácia, exames médicos, então tem mais gastos, além de somente comprar roupinha e alimentar uma criança que vai nascer. Certo. E falando desses gastos, a gente consegue ter um cálculo aí desses, vamos dizer, dos 9 meses de gestação. Quanto a gente gastaria? Claro que a gente falar em valores fica difícil, porque tem realidades diferentes, Sim. né? De poderes aquisitivos diferentes. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Você citou aí, né, a questão de enxoval, do quarto, farmácia em geral, pensando na mãe, mas também já pensando no bebê, né? Nas famosas fraldas aí, Isso, né? a conta da fralda é a conta que toda família coloca no papel, porque... E apesar de colocar no papel é um pouco difícil de ter uma previsibilidade, porque algumas crianças passam pelo desfraude antes e algumas depois de uma estimativa de até 2 anos. Mas falando sobre esses gastos, com base em alguns estudos do IBGE, inclusive, se estima em torno de até uns 15 mil, de 5 a 15 mil reais aí nesses 9 meses que antecedem o nascimento da criança, envolvendo o quarto, né, montar o quarto dos sonhos, o berço, o carrinho, algumas roupas, porque não tem como você também fazer um estoque de roupas para uma criança que vai crescer muito rápido, né? Sim. Falando, já que a gente citou das fraldas, tem os famosos chás de fralda, né? Que as mamães também gostam muito, porque ganham bastante fraldas, mas é ideal, você citou, né? Tem crianças que desfraldam antes, outras depois. O ideal seria fazer um planejamento só para os primeiros meses ou não? É legal realmente você já fazer um estoque grande, começando por esse planejamento? Eu acho que vai além do estoque, realmente é planejamento, porque existem realidades diferentes. Eu até, como sugestão, eu sou um adepto a planilhas aí para fazer controle financeiro. Eu acho que a gente tem que fazer alguns planejamentos com cenários adversos, onde a gente pode colocar o pior cenário, onde seria uma criança utilizando talvez fórmula, né, por muitos anos, utilizando a fralda por muitos anos, e também aquela criança que a mãe vai tirar da amamentação do peito, né, logo nos primeiros meses, porque ela vai retornar para o mercado de trabalho, e que também essa criança vá para uma creche que faça um trabalho diferente e talvez consiga desfraldar ela antes. Então, existem realidades muito diferentes, mas é possível projetar todas elas. Fazendo uma planilhinha aí e colocando tudo isso, então. Então, vamos citar os itens primeiros aí. A gente falou fralda. A fórmula, né? O leite, no caso, para amamentar a criança. A gente pode colocar as roupas, pode colocar também... farmácia tem que estar na conta e, principalmente, a creche. A creche tem que entrar na conta, porque não é a realidade, pelo menos eu venho de uma região onde o filho, ele fica aos cuidados dos avós muitas vezes, porque é uma região muito pequena, mas talvez não seja a região aqui do pessoal que está nos assistindo, nos escutando no caso, né? Pode ser que dependa de creche, dependa de escolas, e aí a despesa vai elevar um pouquinho mais. Eu confesso, falo por experiência própria, que eu me assustei com os valores quando eu fui colocar minhas meninas, porque assim, é muito alto você pensar numa criancinha tão pequenininha, mas depois, se a gente para pensar, é o momento em que elas mais precisam de atenção mesmo, né? Então, os pais acabam pensando em investir até mais, né, nessa questão de creche, escola e economizar em outras coisas. Você acha que isso é uma boa estratégia?
ou depende, né? Porque eu também tinha esse medo. Eu falei, olha, eu vou colocar agora, é um valor assim um pouco acima do que eu esperava, mas em determinado momento cai um pouquinho meu poder aquisitivo, aí eu tenho que trocar, colocar numa inferior. Tem isso também, né? É uma questão delicada, assim, você não consegue se planejar a longo prazo, vamos dizer muito assim. delicado falar sobre esse assunto, porque os pais, eles têm que ter ciência de que eles vão ter que abdicar algumas coisas. E isso é super natural, e não só falando de filhos, mas de várias decisões que a gente toma na nossa vida. E fazer uma conta certa de quanto você vai ter de despesa nos primeiros anos, ou o que a família vai deixar de fazer por causa de um filho, é muito incerto. Pode ser que seja uma família de uma classe de renda mais alta, né? Hoje a classe mais alta, que é a classe A, que ela não precisa abdicar de nada. E também, consequentemente, de acordo com a renda que essa família possui, ela vai conseguir dar uma melhor condição de vida para o filho. Não estou falando que uma classe E, uma classe D vai dar uma condição ruim para o filho. Ela vai dar a melhor condição com aquilo que ela tiver à disposição. O que difere é que uma classe A, uma classe B, uma classe C, eles vão procurar melhores escolas, porque eles já estão pensando no futuro que essa criança talvez vai estudar agora numa escola particular para futuramente ela passar numa faculdade federal, por exemplo, né? Que ela não vai... Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, né? Tô viajando aqui um pouco também, mas eu vejo que muito vai depender da realidade da família. A gente tem ideia de quanto do orçamento familiar é comprometido com a criança? A criança, eu digo aí, né? A partir do nascimento até os 18, vamos pensar assim. Isso, a estimativa que o IBGE aponta em relação a essa despesa é em torno de 30% de toda a renda familiar, né? Quando fala de renda familiar, é a soma do casal, no caso, para a criação desse filho. Dentro desses 30% estariam todos os gastos, incluindo aí alimentação, escola, estaria tudo dentro dessa faixa. Isso, até inclusive nesse estudo é levado em consideração o aluguel que essa família tenha, né? Venha pagar, porque eles acabam dividindo o aluguel agora em mais uma pessoa, né? Isso a gente está falando de uma gestação normal de um filho, mas tem várias famílias aí que talvez se assustam passando por uma gestação gemelar, né? Então, que talvez não estavam nem esperando. Acontece, né? Alguns não digo que sejam erros, mas algumas falhas aí, talvez no ultrassom, podem não apontar a criança, né? Sim, sim. Imagina se esse programa para um vem dois. Meu Deus do céu, não consigo nem imaginar. Aí tem também, Marcos, o gasto com o parto em si, né? Aí também falando, claro, de realidades diferentes. A gente sabe que dependendo da classe econômica, social, vai aí para um serviço público de saúde, não vai ter nenhum tipo de gasto. Mas para quem tem condições de pagar, né, um médico particular, eu tenho a sensação assim que o céu é o limite, né? Porque aí você paga o médico obstetra, ele já cobra separado. Por mais que você tenha um plano de saúde, dependendo do médico, se você quiser que ele esteja ali à sua disposição, você vai ter que pagar um valor X. E aí, com ele, vem o assistente. E aí, se você quer um parto mais humanizado, tem a doula. É um pacote completo aí, né? Pensando no parto em si. Assim, houve uma mudança muito grande falar sobre planos de saúde, e também eu nem quero entrar muito no mérito, porque não é uma das expertises que eu tenho hoje, mas com quem você conversa que teve parto, né, recentemente, os planos de saúde já têm muitas restrições em relação a isso. E vai muito do sentido que você falou. Uma despesa, talvez o plano de saúde vai cobrir a cirurgia em si e o internamento, mas não vai cobrar a anestesia, não vai cobrar o parto humanizado com a doula, né? Então é um pouco complicado falar sobre a despesa em si, porque os planos cada um tem a sua característica. Acho que uma dica importante, então, a pessoa ficar atenta, entrar em contato com o plano, né? Ter uma noção aí de qual é detalhadamente a sua cobertura para não ser surpreendida aí, porque a surpresa pode ser bem desagradável, Isso, né? é a melhor forma. Perfeito. Seguindo aí, assim, claro, a gente falou, né? Isso muda um pouco, mas a gente consegue dividir, por exemplo, em faixa etária, a criança gasta mais do que o adolescente, de repente, na primeira infância, do 0 aos 4, 5 anos. É um gasto maior ou isso vai aumentar depois? Eu falo que aqui a gente faz uma analogia com a nossa vida sem pensar em filhos, né? Pelo menos pessoas, né, que estão registradas hoje com a carteira assinada, né, CLT,
eu sempre falo que quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então, naturalmente, numa família que tem uma renda agregada, né, a renda familiar seja mais alta, se entende que essa família vai gastar mais, sim, até pelos tópicos que a gente já elencou aqui, de ter um estudo talvez mais... um estudo melhor, não estou falando que tenha estudos ruins hoje, mas um estudo mais aprofundado, trazendo mais conhecimento logo nos anos iniciais da criança, né? Até falando dessas estimativas próprias que o IBGE coloca, dos 30% de comprometimento aproximado da renda familiar, independente da classe, hoje falando aí da média brasileira, que gira em torno de a renda familiar em 5 mil e 13 mil aproximadamente, se estima que o gasto para uma criança do zero, né, do recém-nascido até os 18 anos, seja em torno de 480 mil até 1 milhão e 200. Então, assim, dependendo da necessidade da família ou até da vontade que ela tem de dar condições melhores, ele vai acabar gastando um pouco mais, né? Sim. Por isso que tem uma variação muito grande dentro das próprias faixas de renda. E até nesse estudo ele aponta algo que, assim, me deixou um pouco impactado, que quando você compara a classe E com a classe A, existe um aumento de 15 vezes aí de comprometimento, né, de aumento de despesas com a criança quando comparado essas duas faixas. Então, quer dizer, quem ganha mais pode gastar até 15 vezes mais até do 15 que vezes as pessoas mais. com uma renda um pouco menor. Isso, então assim, vai muito da programação da família e do momento que essa família está vivendo. Porque pode ser que também que a gente tenha a gente ouve tanto falar assim dos famosos, que eles querem que os filhos sofram um pouco para não terem tudo de mão beijada. Então, pode ser que essa família que seja uma classe A não gaste tanto quanto uma família de classe C. Então, vai depender realmente da criação que eles querem dar para o filho. Mas falando essa proporção do IBGE que você trouxe para a gente de 30%, isso é independentemente da região onde a pessoa mora, porque tem muito isso também, né? A gente vê, assim, uma cidadezinha de interior, o gasto é muito menor do que uma capital, por exemplo. Mas aí também o salário dos pais vai na mesma proporção, né? Então, imagino que fique dentro dessa faixa dos 30%, independentemente da região. São apenas estimativas, né? Então, se coloca que seja algo em torno de 30%. Porque acontece, como eu citei, cidades menores, que talvez a criança possa ficar com os avós. Enquanto numa cidade maior, ele vai ter que partir para uma creche, né? Mas ele fica... Lógico, a renda familiar, ela varia também de região para região. Você sabe que quando eu vi um pouco desses dados do estudo, eu pensei, mas será que isso faz diferença se for menino ou menina? Porque, assim, eu como mãe de menina, eu posso dizer que é uma loucura. A gente tem a sensação que tem muitos outros gastos extras, né? Pensando primeiro aí, desde os primeiros aninhos, aquela coisa de roupinha mais bonitinha, de acessórios, né? Que os meninos não têm, que é o lacinho, é a meinha, é o sapatinho. E depois, mais pra frente, até, né? Na adolescência, já uma manicure, uma depilação. A gente tem algum estudo que aponte isso? Diferença de gastos entre meninos e meninas ou não? O estudo não aponta essa informação, mas fica nítido. Fica nítido que com meninas o gasto acaba sendo um pouco maior. Nos gastos básicos, onde envolve fralda, alimentação, isso não varia, né? Sim. Pelo menos não nos anos iniciais, porque se estima realmente que o homem ele se alimente um pouco mais em certo momento da vida, principalmente a partir da adolescência. Mas toda essa parte de acessórios, de ter uma roupa mais bonita para a menina, ela acaba impactando. É claro que a gente tem muitos poréns, né? Porque existem algumas mães que são mães de meninos somente e elas gostam de mimá-los, gostam de comprar melhor roupa, um melhor calçado. E quando você olha o valor agregado do item, né? Ainda mais os itens que ultimamente têm acompanhado a inflação e até superado no aumento da despesa familiar, né? Com esses itens para consumo, você vê que para meninos também não é barato, né? Então, é lógico que envolve algumas coisas a mais para a menina, né? Sim, claro. E assusta, né? Você vê lá uma roupinha, um sapatinho, é o mesmo valor que você paga pra gente que vai usar aquele item por anos, né? E a criança, a gente fala assim, de um mês para o outro, já perdeu, já não serve mais, já tem que passar adiante, né? Uma loucura. Como a gente não consegue, Marcos, trazer, assim, claro, valores detalhados, a gente consegue trazer dicas para evitar alguns gastos desnecessários, por exemplo? A gente consegue citar alguns erros comuns que os pais podem cometer gastando além da necessidade? Eu falo que talvez não sejam nem erros, né? Talvez sejam momentos de vidas que as famílias estão vivendo, né? A melhor dica que a gente tem hoje, que eu posso passar aqui hoje, é realmente coloque na ponta do papel, né? Na ponta da caneta com o seu papel aí, todas as despesas que você estima que vai ter e também todas as despesas que você está tendo. Eu falo que isso vai muito além de filho, vai também para a nossa organização pessoal,
né? A gente precisa saber quanto que a gente recebe e a gente precisa saber quanto a gente vai gastar. Então, nada mais justo do que você fazer pesquisas, né? Até as pessoas que estão se preparando, né? Que estão querendo engravidar aí e já pensam no quarto dos sonhos ou já pensam no que desejam adquirir, comecem a fazer algumas pesquisas, né? Relatem essas informações de quanto custa para comprar um berço. Vale a pena, talvez, comprar um berço novo para uma criança que vai utilizar por pouco tempo, sendo que eu consigo comprar um berço usado que está tão bom quanto e ela vai utilizar pelo mesmo tempo, né? Guarda-roupas, né? Pequenos armários. Então, existe hoje muito brechó fazendo liquidação desses itens. Também são ótimas alternativas para economizar um pouco no momento de iniciar as despesas, né? Não é uma despesa, é um investimento nos filhos, né? E nesse planejamento, acho importante também entrar no cálculo o gasto com lazer também, né? Que aí pode fugir um pouquinho do planejamento, né? O lazer, eu digo, desde um passeio, né? Um almoço fora no final de semana, até o planejamento de uma viagem mesmo, porque uma viagem em casal era um valor, né? E uma viagem em família acaba sendo um outro custo. Né? Falando de lazer, o legal é que a criança, nos primeiros anos, aí ela não gasta ela não tem a despesa da viagem em si, né? Muitos hotéis, muitas passagens aéreas acabam saindo gratuitas para esse recém-nascido até uma certa idade que eu não posso afirmar para você qual seja a certa. 2 anos. A mãe experiente já diz. Até os 2 anos não paga passagem aérea. Não passei por essa experiência. Hospedagem normalmente, né? É o mais comum, na verdade. Então, ele acaba não afetando tanto o orçamento familiar nesses primeiros anos, mas ele tem que começar a ser analisado a partir de então. E eu acho que nada mais justo já do que uma viagem não é programada de um mês para outro. Muitas vezes as famílias programam viagem de um ano para outro. Então, nada mais justo que você lembre que o filho vai acabar influenciando nesse orçamento do lazer. E quando a gente fala do lazer, vai muito além disso. Vai na questão de passeios escolares, vai na questão de ir a museus, ir a cinema, ir a parques. Então, tudo isso daí são despesas esporádicas que vão entrar no orçamento, talvez você não consiga programar, mas nada mais justo que você faça uma reserva de emergência para quando isso acontecer. Sim, é legal fazer uma reservinha, então pensar em deixar um dinheirinho guardado aí todo mês, se conseguir, pensando nessa questão do lazer. E até o casal que se planejava meio em cima da hora para as viagens, começar a fazer isso com bastante antecedência. Essa dica da reserva de emergência é para todo mundo, isso aqui não é só para filho, não. E, assim, hoje existem 2 produtos muito bons para pessoas que querem, né, guardar dinheiro tanto para o filho ou tanto para quem não tem filho também quer fazer uma reserva, que é a poupança, produto básico aí que tem nas instituições financeiras, que ele é um produto com liquidez, então consegue sacar a qualquer momento. Então, para uma eventualidade, está ali disponível. Eu ia até te fazer essa pergunta, se normalmente os casais pensam nisso. Nasceu a criança, eu vou fazer uma poupança em nome do meu filho. Então, isso é uma boa estratégia? Porque hoje em dia, se a gente fala com gerentes de banco, você fala em poupança, ele já vem com 1000 outras opções, né? Fala, não, a poupança não rende isso, não rende aquilo. Mas é bacana, então, pensar na poupança. A poupança, ela é o queridinho do brasileiro, né? Todo brasileiro, por mais que seja classe alta ou classe baixa, ele vai ter um momento de vida que ele vai passar pela poupança ou ele esteja vivendo a poupança. Porque hoje ela é o produto mais fácil de ser utilizado para você guardar dinheiro. Porque você coloca o valor que você quiser, no momento que você quiser. E você resgata no momento que você precisar também, tá? Diferente de outros produtos, até pensando assim, programação para o meu filho que vai entrar na faculdade. Existe a previdência privada. Ela é um produto que obriga a família todo mês a fazer uma aplicação, um aporte, ao qual ela não vai ter disponibilidade de saque a qualquer momento, igual à poupança, né? Então, são 2 frentes diferentes com objetivos diferentes, mas os 2 podem existir em paralelo também. Sim, a poupança, então, também não dá para ficar sacando toda hora, né? Tem que pensar na poupança e deixar ela de ladinho ali. A ideia é que a poupança, ela ajude a guardar um pouquinho de dinheiro, só que toda aplicação, ela rende juros. E a gente entende que juros sobre juros é muito bom. Então, se você toda vez ficar sacando, você não vai ter o juros sobre juros. Você vai ter apenas a defesa do valor, defendendo e protegendo o patrimônio que você investiu inicialmente. Perfeito, Marcos. Acho que estamos caminhando já para o fim aí da conversa. Então, acho que a dica principal não tem segredo, né? É o planejamento, é isso que você falou da planilha.
sentar e pensar item por item mesmo, né? O que eu acho que é mais importante nessa história do planejamento do filho é tentar não ser surpreendido, né? Com gastos que não estão aí na planilhinha, né? Você tem alguma dica final aí pra gente? Assim, a gente não quer assustar ninguém aqui que tá pensando em engravidar, não, tá? A ideia é que só tenha uma programação. E, claro, pode acontecer uma gravidez que não foi planejada também, né? Sim. E nada mais justo que a partir do momento que se descobre essa gravidez, que você comece a projetar os gastos e comece a guardar um pouquinho por mês, né? Então, as dicas realmente são: programe-se, planeje, pesquise muito e já comece com a reserva de emergência. Essa reserva, a partir do nascimento da criança, ela já fica em nome da criança, mas antes disso, nada mais justo que os pais eles já comecem a guardar alguma coisa. Eles podem guardar em nome deles e depois transferir em titularidade da criança que vier a nascer. Perfeito. Mesmo no caso da gravidez de surpresa, então tem 9 meses para fazer a planilhinha aí, né? Tempo suficiente. Tem tempo suficiente. Perfeito, Marcos. Obrigada, viu, mais uma vez pela presença. Imagina. Dicas valiosas aí para os papais. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu até fiquei surpreso porque eu não tenho filho e vim falar sobre um assunto desse geraria uma certa polêmica, né? Mas é tudo muito bem fundado, com informações aí que o IBGE vem trazer pra gente e eu vim compartilhar com você. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço.